evidências de um verdadeiro discípulo. Nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 13 ao 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. E o texto deste evangelho diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Meus queridos irmãos, o primeiro e fundamental passo na vida de uma pessoa para que ela venha se tornar um discípulo de Cristo, antes de tudo, é passar pelo processo de uma verdadeira e genuína conversão. Sem isso, não há condição. É condição sine qua non. Sem ela não tem como tornar-se discípulo de Jesus. E isso não é essencialmente saber sobre Cristo, porque saber sobre Cristo muita gente sabe, mas é tomar conhecimento dele, é ser dele e ter em si a sua essência. E esse indivíduo, em seu primeiro passo para poder ser discípulo, ele entende e reconhece que é um pecador, pecador esse desprezível, miserável pecador, e que merece estar separado de Deus, e que por isso, por estar separado, ele está completamente condenado a esta separação eternamente e no inferno. Assim, esse indivíduo entende que nada ele pode fazer para escapar do justo juízo de Deus. Ele já entende que ele está sob a ira de Deus. E, portanto, ele tem consciência que precisa ser perdoado. Ele tem consciência que precisa ser absolvido. E, portanto, justificado dos seus pecados. E assim, ele percebe de forma clara e bastante consciente o motivo pelo qual, e o único motivo pelo qual, Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo. E diante dessa completa e consciente compreensão, ele então sabe que nada que venha fazer em sua vida, nada, absolutamente nada, poderá lhe dar condição de salvação. Nada. E dessa forma, esse indivíduo reconhece Cristo, então, como Salvador. Mas também ele reconhece Cristo não somente como Salvador, mas como seu Senhor. Ele reconhece também o senhorio de Cristo. E ao senhorio de Cristo, ele tem agora em diante imenso prazer, inigualável alegria em se submeter ao senhorio do Senhor. Ele tem alegria a lutar agora a obedecê-lo.
E, portanto, meus irmãos, o processo inicial para ser discípulo de Cristo é tornar-se, antes de tudo, um sincero e verdadeiro cristão. Pois ao tornar-se esse cristão, este busca aprender de Jesus para assim ser seu discípulo. E a palavra discípulo, que vem do latim, discípulos, significa aluno, significa aprendiz. E um discípulo de Jesus é alguém que segue, é alguém que aprende e é alguém que imita os ensinamentos e o exemplo dele, de Jesus. Esse é seu discípulo. Ele o segue, ele aprende de Jesus. Aprendendo de Jesus, ele passa a imitar e viver os seus ensinamentos, e assim ele passa também a ser exemplo do Senhor. E conforme o texto pregado por Jesus acima, em seu Sermão do Monte, aqui Jesus está no início do Sermão do Monte. Aqui Jesus já tinha falado sobre as bem-aventuranças. Mas aqui há duas imagens do cristão em vista neste texto. E essas duas imagens uma é o sal e a outra imagem é a luz. O sal fala do caráter interior, caráter esse que influencia o mundo decadente. E a luz refere-se ao testemunho interior, e testemunho esse que é das boas obras que apontam para Deus e para a sua glória. Então Jesus vinha numa sequência de uma lista de felizes bem-aventuranças, bem-aventurados humildes e por aí afora, como nós já conhecemos esse texto. E em seguida, Jesus então ele para e deixa de pronunciar exatamente essas bem-aventuranças. E ele, ao parar, ele passa agora a comunicar aos seus agraciados as suas responsabilidades. Ele deixa de falar das bem-aventuranças e agora vai falar sobre as responsabilidades dos seus agraciados, dos seus discípulos. E Jesus diz: vocês são o sal da terra. E olha, não é um costume de todo mundo, mas alguns, quando querem elogiar alguém, dizem: ele é o sal da terra. Contudo, Jesus, ao falar dessa forma, aqui ele não tinha nenhuma intenção de elogiar. Antes, a intenção de nosso Senhor Jesus Cristo era de explicar o que e quem eram discípulos. E isso com base, definindo as responsabilidades que os verdadeiros discípulos deveriam fazer. Ele vai justamente fazer referência a quem é discípulo, falando sobre as responsabilidades que os discípulos devem ter como uma prática em suas vidas. E assim, meus irmãos, mediante essa metáfora do sal usada por Jesus, devemos considerar primordialmente sua função principal no mundo antigo, ou seja, a função do sal no mundo anterior, no mundo lá atrás, aonde o sal era usado para dar gosto,
para dar sabor aos alimentos, e ainda hoje continua-se usando o sal para o mesmo fim. No entanto, meus irmãos, a função mais importante naquela época era de conservação. Naquele tempo não existia geladeira. E assim, para evitar que a comida viesse a se estragar, tinha então que envolver esse alimento, essa comida, no sal. Mas o sal também, há outra coisa sobre o seu uso. E essa outra coisa é que o sal, ele provoca sede. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa a aplicar essa metáfora aos discípulos e, por conseguinte, a nós. Evidentemente, se nós temos por certo que somos seus discípulos e discípulos atuais, discípulos desse tempo. E assim Jesus o faz a fim de nos mostrar que aqueles homens lá atrás eram pessoas que acrescentavam sabor ao mundo. E como aqueles discípulos lá atrás acrescentavam sabor ao mundo, nós, como discípulos atuais, também devemos acrescentar sabor a esse mundo. A nossa vida como discípulo de Cristo, ela deve ser um tempero que torna a vida mais saborosa. Quando somos chamados à salvação por Cristo, este chamado nos leva para retirar-nos do mundo, mas para no mundo sermos o sal, e um sal que faz toda a diferença. Não temos que ser somente sal da terra, nós temos que ser sal para a terra, para causarmos sabor à vida. E há muitos cristãos que são ranzinzas, que são rabugentos. Há cristãos que são implicantes, críticos ferrenhos, murmuradores e reclamadores. E estes são um tipo de cristão que nenhum tempero acrescenta na terra. Como diz a história, nem cheira e nem fede. Eles não trazem alegria ou sabor a nada. Como cristão que deveriam ser, aonde passam, não são percebidos. Em nada. Se brincar, tem local que ele vai passar, viver toda a vida, morrer, e ninguém vai saber que ele é um cristão. Quando, na verdade, meus irmãos, um cristão verdadeiro, ele deve fazer parte de um grupo de pessoas cheio de amor pela vida, e assim contagiar os demais com esta alegria. Há cristãos que dizem ser sal, mas na verdade é um sal que vive dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro faz algum efeito? Se eu pegar o saleiro e botar em cima da comida, vai dar sabor à carne, ao alimento? Vai. O sal confinado dentro de um saleiro para nada serve. Mas, meus irmãos, ainda mais importante do que a ideia de Jesus sobre o sabor do sal, é quanto à função do sal como conservante. Pois uma das ideias é que a igreja tem como tarefa especial
impedir que o mundo se degenere mais e mais. Nós estamos vivendo um momento cada vez mais de omissão. Omissão. Nosso Senhor chamou sua igreja, ou seja, chamou seus discípulos a uma grande responsabilidade. A igreja foi comissionada pelo seu Senhor, por Cristo. A igreja foi chamada por Jesus a uma grande comissão, a uma grande responsabilidade, a representá-lo neste mundo. No entanto, a igreja está vergonhosamente, exercendo uma triste omissão. Nós fomos chamados por Cristo a existirmos no mundo, contudo nós estamos presos de forma omissa na reserva das paredes de nosso templo. E olhe. E olhe. Está aí essas cadeiras vazias que não me deixam mentir. E olhe quando é no templo. Se fôssemos sal, como os discípulos daquela época, discípulo raiz, nós nos arriscaríamos de forma ousada, corajosa, com intrepidez, nos lugares públicos aonde nós estivéssemos. Como Paulo na época fez, na época da igreja primitiva. Nós abriríamos a boca e falaríamos no nosso trabalho, na nossa universidade, na rua, onde tivermos. De forma ousada e corajosa, sem medo, sem vergonha de falar de Cristo. Usaríamos o nosso trabalho como instrumento para falar de Cristo. A nossa relação profissional para falar de Cristo. A nossa relação de amizades para falar de Cristo. E como foi falado há pouco, ou oramos, acredito eu, no nosso contexto, aqui nosso, e específico nosso aqui, João Pessoa, vamos botar assim, de uma forma mais macro, nós não corremos o risco, como Paulo correu, dentro da sua ousadia, a falar de Cristo, de ser preso, açoitado e perseguido. No nosso contexto, nós não corremos tal risco. Falamos, o máximo que pode nos chamar é de tolos, loucos, idiotas, malucos, alienados, fanáticos. Mas aconteceu o que aconteceu com Paulo? Nunca. Não corremos esse risco no nosso contexto. Mas ocorre que cada vez mais a igreja está sendo ensinada, doutrinada e discipulada a se manterem como um sal dentro de um saleiro, se tornando completamente inútil, sem causar qualquer mudança no mundo. Achando que uma sala de discipulado é tudo. Uma sala de discipulado é tudo, se esse tudo for praticado. Senão, não serve para nada. É sal dentro do saleiro.
não causa mudança no mundo. Não faz diferença alguma. E como discípulos cristãos, nós não fomos chamados para a omissão dos braços cruzados, mas dos braços abertos, mãos estendidas. Nós não fomos chamados para ficarmos somente pelos cantos, reclamando como as coisas estão cada vez mais pior. Olha como é que é a degradação desse mundo, olha o que está acontecendo, e a gente, parado. A gente só constata, melhor dizendo, o que de fato está acontecendo. Esse mundo está podre, está caído, cada vez mais caído, e a Bíblia diz que vai ser assim. Mas a gente só está constatando e fica reclamando. Olha a iniquidade, olha a maldade, olha isso, olha aquilo. Mas a igreja não tem feito o seu papel. Muitas vezes, até pior, a igreja tem se misturado com isso. Aquilo que a igreja tem criticado como um grande mal, a igreja muitas vezes está vivendo esse próprio mal. Mas nós, como discípulos, nós fomos chamados para levar ao mundo o sal do Evangelho. Sal esse que preservará eternamente as vidas mortas em seus delitos e pecados que estão aí a apodrecer. Foi para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós somos discípulos. Outro sim, meus irmãos, o sal provoca sede, como há pouco falei. E devemos ser sal nas vidas daqueles que nos observam, a fim de que eles sintam sede e queiram então saciar-se bebendo da mesma água que bebemos. Que água é essa? Cristo. Cristo. E então Jesus disse: mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Muitos críticos, ao lerem sobre o sal perder seu sabor, esses podem até dizer: mas o sal não pode perder a salinidade. É impossível. Ocorre que aqui Jesus, ao falar sobre isso, Jesus se dirigia ao contexto ali da Palestina, ali no primeiro século, quando a principal fonte de sal era o Mar Morto. E ocorre, meus irmãos, que o sal do Mar Morto, quando extraído, ele era misturado com outros minerais. E estes outros minerais contaminavam a sua pureza e assim absorviam a sua salinidade. E então Jesus está aqui dizendo que o seu povo, e esse povo de Jesus é aquele que ele salvou, os seus salvos, os seus discípulos. Jesus aqui está dizendo que eles são o sal da terra e que, portanto, eles não devem permitir que a sua salinidade seja afetada pela contaminação das coisas do mundo, desse mundo. Nós não devemos, como discípulos, ser contaminados pelo mundo. A coisa tem que ser oposta, inversa. A gente, em vez de ser contaminados pelo mundo, a gente tem que contagiar o mundo, esse mundo sem sabor. E com o quê? Com o sal, sendo sal nesse mundo. Infelizmente,
Já existem algumas constatações de algumas tristes e vergonhosas pesquisas que mostram que as taxas de divórcio e de aborto no meio cristão, não é no meio do mundo não, no meio cristão, são as mesmas que existem no meio de não cristãos. As mesmas taxas. Agora a pergunta é: como é que pode ser isso? Então não há diferença entre pagãos e cristãos? Não há diferença entre incrédulos e cristãos? É tudo a mesma coisa? É só uma questão de nomenclatura? Olha, a prática sexual libidinosa, lasciva e devassa, antes do casamento e fora do casamento, é algo hoje comum dentro do ambiente cristão. Nada a ver. Deixa esses jovens beijar na boca mesmo. É o que a gente escuta de cristãos. Deixa eles se pegarem mesmo, tem que viver. A vida é curta, a vida é boa. A forma sensual e promíscua de cristãos se vestirem está do mesmo jeito. Se vestem tudo nus e nuas. Dentro das igrejas, nos cultos das igrejas, e não importa se é só dentro do culto que vem toda bem vestidinho não, ou vestidinha. É lá fora. Porque a gente é muito mais sal lá fora do que aqui dentro. A mesma coisa as suas atitudes. Não há diferença. As atitudes estão semelhantes e muitas vezes iguais aos pagãos e incrédulos do mundo. A forma de falar, de se expressar, palavrão em cima de palavrão. Toda sorte de gíria que for aparecendo daí para frente, a gente vai assimilando todas elas. Não há uma diferença. E então é mais ou menos como se o mundo olhasse para os cristãos e o mundo dissesse: vejam, mas vejam mesmo, olha como os cristãos parecem comigo. Vejam as igrejas dos cristãos, olha, são minha cara. Vejam as liturgias deles, são de acordo com nossas formas idólatras de festejar, como estamos agora entrando no período junino. Mais uma vez a gente fala, ano após ano. Então o mundo tem olhado para nós dessa forma, de forma igualitária, então, tudo igual, tudo no mesmo nível. É tudo a mesma coisa, não tem diferença, é só o nome. Quando, meus irmãos, deveria existir uma diferença eterna e profunda entre um verdadeiro cristão e uma pessoa não convertida. E isso não apenas naquilo que dizem, que acreditam, mas muito mais ainda no que vivem. Porque, olha, preste bem atenção no que eu estou falando, bem atenção mesmo, abra bem seus ouvidos.
se você se julga, afirma de forma categórica que é um cristão e que é um discípulo de Jesus. Preste bem atenção. Se acaso nossas vidas não forem muito diferentes das vidas dos nossos amigos seculares, ou seja, do nosso dia a dia, da nossa relação, trabalho, estudo, tudo. Se nossas vidas não forem muito diferentes das vidas dos nossos amigos seculares, nós precisamos reavaliar se somos realmente cristãos ou se o cristianismo que pensávamos ter dentro de nós foi contaminado e removido, e assim esse cristianismo que nós dizemos que porventura temos, só prestará para ser pisado pelos homens, pois já não serve para nada. Porque está tudo igual. Tudo igual. Não existe diferença. E então Jesus continua e diz: vocês são lá luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Jesus disse certa vez que ele era a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. E o texto diz: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês, olha que tem um se, tem um condicional. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Então foi Jesus quem veio para as trevas, e as trevas de modo algum prevaleceram. E aqui Jesus toma esse título de luz do mundo, o título que é dele, e transfere esse título para quem? Para os seus discípulos. E não resta dúvida que a luz que Jesus traz ao mundo, evidentemente essa luz origina-se dele mesmo. A luz é dele. Ao passo que a luz que temos é por ele recebida. É dele recebida, me perdoe. Nós recebemos dele. Ela não é luz própria nossa, é dele. Ou seja, a nossa luz como cristãos, ela é o reflexo da luz de Cristo que recebemos de forma graciosa dele. E se verdadeiramente a luz de Cristo estiver em nós, essa luz não pode ser escondida. Se ela está aqui, se ela está em você, se ela está em nós, ela não pode ser escondida. Essa luz, ela será manifestada através das nossas vidas, do nosso viver. Então, na vida de um verdadeiro discípulo de Cristo, a sua luz é refletida pela alegria estampada no rosto. E sabe por quê? Pelo fato que Cristo é a sua fonte de felicidade e alegria, como falamos tanto domingo. Na vida de um discípulo de Cristo, na vida dele há alegria. Na vida de um discípulo de Cristo há contentamento e eterna felicidade. E sabe por quê? Você sabe por quê? Amém? Só estão sentando aí. Para depois você não saber por quê na vida de um cristão não tem contentamento. Sabe por quê? Na vida de um cristão há alegria, contentamento e eterna felicidade? É porque são se submetendo à sua vontade. Ele se sente motivado a isso, a viver a vontade do Senhor. Então, e quanto mais ele faz a vontade do Senhor,
Quando mais ele se submete a essa vontade, muito mais alegre e contente ele fica. Essa é a sua fonte de riqueza, é Cristo. É não somente saber sobre Cristo, mas é conhecê-lo e ter dentro de si evidências de Cristo. Isso faz feliz. E essa motivação, ela vem pela gratidão da certeza de um dia terem saído da escuridão absoluta de trevas do pecado que os condenava. E agora, poderem ter o privilégio de serem reflexo da luz do seu Salvador. É isso que traz felicidade na vida de um discípulo. É isso que o motiva a viver cada vez mais no centro da vontade do Senhor, lutar, chorar por isso. Porque vivia nas trevas e hoje está sob a luz. A luz que antes não tinha acesso, ele agora tem acesso. E porque merece? Não, só merece treva, mas o Senhor lhe deu luz. E é por isso a motivação, é por isso a alegria. É por isso que vir para a igreja não é peso. É por isso que fazer a obra de Deus não é algo custoso de uma forma tal que é como obrigação. Uma triste obrigação. Mas é um prazer na vida daquele que conheceu a luz e que recebeu a luz. Agora, se nós não recebermos essa luz, é sinal que nós nunca vamos querê-la em nossas vidas. Nós vamos querer permanecer nas trevas como nas trevas sempre tivemos. Tem. Então, enquanto o sal dá sabor, provoca sede e impede a degradação e apodrecimento, a luz traz a verdade à tona. E trazendo essa verdade à tona, resgata pessoas das trevas de onde antes viviam. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus veio a um mundo esse que está em completa escuridão. E assim disse ao seu povo, versículo 14 e 15: vocês são luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Se o intuito for trazer luz a um ambiente escuro, então é uma grande tolice acender uma lamparina ou mesmo uma vela e colocá-la debaixo de um cesto. É uma completa burrice. Porque para que danado vai prestar essa luz, a luz dessa chama? Para nada. Talvez possa acontecer um incêndio. Então ela não produzirá luz alguma. Está aí, ó, está no alto, né? As luzes aqui do templo, se a gente botar no chão, ou debaixo das cadeiras,
Então, uma vela, quando acesa, ela tem o fim de iluminar um ambiente em escuridão. E para que a luz alcance o máximo do ambiente, como há pouco falei, é necessário que ela fique bem exposta e no alto. E dessa forma somos nós cristãos. Nós devemos fazer nossa luz brilhar e não a esconder. E Jesus finaliza dizendo, versículo 16: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as que vejam e louvem seu Pai que está no céu. Para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. É uma das coisas que Jesus advertiu muito, de forma muito contundente, e ainda hoje adverte, porque a palavra dele ainda está aqui, é viva. Mas ele o fez de forma muito severa. Entre muitas coisas, uma delas foi a hipocrisia. Porque a hipocrisia, conforme Jesus adverte e mostra, ela é vista como uma piedade aparente e dissimulada, falsa, mentirosa. Quer aparentar uma coisa, mas na verdade não é. Então tenhamos em mente que aos que Jesus chama a salvação, estes recebem a sua luz, mas essa luz deve ser projetada e refletida para que o mundo a veja. Ela deve ser vista pelas pessoas e ser vista como nossa contribuição em favor desse mundo caído em completa treva. As pessoas nesse mundo devem ver a luz dos discípulos de Jesus como um reflexo da misericórdia, da compaixão e do amor de Deus que graciosamente estes discípulos receberam. Nós recebemos, se somos discípulos. Então o mundo precisa ver nossa compaixão. A pergunta é: o mundo tem visto a nossa compaixão pelos outros? Se colocar no lugar dos outros, sentir a dor dos outros, a dor do coração do outro no meu coração. Nós temos tido compaixão pelos órfãos e pelas viúvas. Você sabe quando Jesus fala, quando Tiago fala em sua carta sobre a verdadeira religião, é aquela que cuida dos pobres e dos órfãos e das viúvas. Porque no contexto ali daquela sociedade, uma viúva e um órfão era o zero do zero do zero do zero do zero à esquerda. Não tinha valor nenhum. A bem da verdade, na vida daqueles hipócritas, a igreja naquela época, ela devia cuidar dos órfãos e das viúvas. Era dever deles. Inclusive as ofertas e os dízimos eram para isso, entre outras coisas. Só que eles eram rejeitados, colocados à margem, eram marginalizados. Então é porque isso que Jesus fala sobre órfãos e viúvas. E Jesus aqui, quando fala sobre órfãos e viúvas, ele quer falar sobre uma luz que ilumina através de atitudes de amor altruísta. Se é que pode existir um amor egoísta, tem o amor por mim mesmo, quando é só para mim. Farinha pouco, meu pirão primeiro, acabou-se.
Ah, o problema é dele. Ah, Deus te abençoe. Ah, eu estou com frio. Se cubra. Então é sobre isso que Jesus está falando. A gente fala tanto de amor, 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 amor. E esse amor, como está o exercício dele na nossa vida? É um amor altruísta, que pensa nos outros, ou um amor egoísta, que só pensa em si próprio? Porque um verdadeiro cristão que recebeu a luz de Cristo, um verdadeiro cristão, ele não pode refletir essa luz por meio de atitudes egoístas, de atitudes mesquinhas e miseráveis. Não pode. Como é que aquele que recebeu misericórdia vai agora exercer uma vida de miserabilidade? De ser um miserável, um mão de vaca, um pão duro. Ter compaixão pelos órfãos e viúvas é expressar amor pelos necessitados. É chegar junto. Ter compaixão pelos órfãos e viúvas é expressar amor por aqueles que estão encarcerados. Por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão em seus leitos de morte. E parece que nós, muitas vezes, nos vimos fora desse contexto. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Há um ditado que diz, nunca diga dessa água nunca beberei. Não, meus filhos, nunca. Cuidado. Eu jamais, não, eu tenho saúde de ferro. Cuidado. Está doente por isso. Está doente por aquilo. Está passando necessidade porque é assim. Beleza, eu não estou dizendo que você seja conivente com o erro de ninguém. Mas o fato de não ser conivente com o erro de ninguém, que não devemos ser, isso não quer dizer que eu tenha que ser ruim. Porque cristão não foi feito para ser ruim. Ruim ele já foi. Ele agora habita nele um Deus bom. Ele antes era da escuridão, das trevas, de Satanás. Agora não, ele é da luz, é de Cristo. Amém? E quando os discípulos iluminados de Cristo fazem isso, eles não fazem para receber aplauso de ninguém, não. Mas para que em tudo isso o nome de Deus seja glorificado. Ele faz para isso. E outra coisa, quando todo iluminado de Cristo faz essas coisas, é uma pessoa altruísta, uma pessoa que cuida dos necessitados, que vai em busca, que para falar com um noiado no meio da rua e perder seu tempo. Sabe por quê? Ele faz isso? Porque ele sabe que ele era um. Não, pastor, mas eu nunca, nem sequer eu fumei, quanto mais cheirar fumar uma pedra de crack. Então você não entendeu nada ainda. Porque quando nós não tínhamos Cristo, aonde aquele que fuma uma pedra de crack também não tem, o inferno que a gente vai é o mesmo.
Do jeito que ele precisa de Cristo, eu preciso também e você também. Na mesma intensidade de necessidade. Nós somos cristãos? Eis a pergunta. Somos cristãos? Então, se nós somos cristãos, meus irmãos, a razão do nosso viver é para glorificar o nome de Deus. A razão do nosso viver. Você pode anelar coisas boas, ser doutor, ser doutora, ser fonoaudiólogo, ser engenheiro, ser empresário, ser funcionário público, ser próspero financeiramente, você pode almejar tudo isso. Mas se você for um cristão, o primeiro desejo, o almejo maior de tudo, na minha e na sua vida, deve ser glorificar o nome de Deus. Se esse não for o meu e o seu propósito primeiro, é sinal que tem muita coisa errada aqui na história. Nós, como os discípulos, estamos aprendendo sobre Cristo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu e quando você aprende, aqui é um momento de aprender também. Por isso que eu sempre fico na expectativa e meio até, às vezes, perco o meu rumo aqui quando eu vejo uma pessoa desatenta dentro de um culto, sem ouvir a palavra. Eu não sei para que esse danado está fazendo dentro da igreja se não está para ouvir a palavra. Não era para estar em casa assistindo agora o jogo de futebol do Flamengo. Mas nós, como discípulos, quando estamos aprendendo sobre Cristo, não é para uma vida de reserva, não é para eu aprender e guardar aqui e trancar. E ser uma represa. Não, eu preciso ser um rio. Onde o que eu aprendo, eu saio levando para outras pessoas. É para que eu, aprendendo de Cristo, então eu venha imitá-lo e imitando, eu possa glorificar o seu nome. As nossas vidas como discípulos de Cristo, né, como nós nos julgamos aqui, uma igreja reformada, pelo menos dentro de uma teologia reformada, as nossas vidas como discípulos de Cristo é para só lhe deu glória. Deu glória. Só lhe deu glória. Ou seja, as nossas vidas como discípulos devem ser vividas só e somente só para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, tudo que tivermos, vá anotando. Assim, tudo que fizermos, e assim tudo que conquistarmos, deve ser para a glória de nosso Senhor. Por isso nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E partindo para concluir, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve expor em sua vida evidências e evidências marcantes. Ao ser o sal da terra e a luz do mundo, haverá de ressaltar ao menos essas evidências que vou citar aqui para frente. Primeira evidência. Um verdadeiro discípulo, que é sal da terra e luz do mundo, ele lutará dia a dia para amar a Deus acima de tudo. Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim,
não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. O verdadeiro discípulo de Jesus coloca Deus acima de qualquer pessoa, de qualquer plano e de qualquer vontade e desejo. Repetindo, o verdadeiro discípulo de Jesus coloca Deus acima de qualquer pessoa, de qualquer plano e de qualquer vontade e desejo. Seu amor pelo seu Senhor e Salvador é um amor comprometido. Ele, quanto mais conhece seu Senhor, mais ele quer obedecer ao Senhor, e mais ainda obedecendo, o glorificará. Ainda que isso venha levá-lo a grandes embates e a um alto custo, porque quem quer seguir a Jesus, faça as contas. Não é fácil, não. Há um custo, não da cruz, mas o custo por segui-lo. Será odiado, não será entendido, será perseguido, e, se possível, até matarão por amor dele ao nome do seu Senhor. O discípulo, ele ama Jesus, e esse amor que ele tem por Jesus o leva a rejeitar ídolos. E esse amor também o faz ter o reino acima de tudo, ou seja, em primeiro lugar. Ele consegue escutar o Senhor Jesus falando em Mateus 6,33: e busque o meu reino em primeiro lugar, e a minha justiça. Ele diz: tudo isso que você precisa e necessita, eu lhes darei. Ele não bota as coisas antes de Jesus, mas Jesus antes das coisas. A segunda evidência é que ele não questiona a palavra, antes ele luta para obedecê-la. É difícil um discípulo estar questionando a palavra de Deus. É incoerente. Mas existe. Aí eu não aceito assim, eu não quero assim. Mas vamos lá. Lucas 14:15. Lucas 14:15, Jesus diz: se vocês me amam, aí de novo uma condicional. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. A meus mandamentos. Então o verdadeiro discípulo, ele não é só ouvinte da palavra, mas ele é praticante dessa palavra. Como diz em Tiago 1, versículo 22. O verdadeiro discípulo, ele não vê a palavra e o ensino do Senhor como algo pesado, como algo ruim. Antes ele olha para a palavra de Deus e para o seu ensino. Essa palavra é um ensino. Ele olha como uma expressão do amor cuidadoso dele pelos seus discípulos. Terceira evidência. Isso é outra questão que a gente pouco tem visto e já foi falado aqui dentro da mensagem. É que o verdadeiro discípulo, ele ama o próximo. João 13:35. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Veja bem o que Jesus fala. Seu amor um pelos outros provará ao mundo, dará evidências ao mundo que de fato vocês são meus discípulos. Então o verdadeiro discípulo, ele não ama só com palavra, não é só no blá blá blá. Mas ele ama com ações, com atitude. Ele não somente fala, receba meu abraço, ele vai lá e abraça.
Ele ama perdoando. Ele ama perdoando o verdadeiro discípulo. Ele ama também o verdadeiro discípulo sendo generoso. O verdadeiro discípulo, ele ama também, sabe como? Servindo, trabalhando para o reino. Ele anda cuidando das pessoas. Cuidando da obra do reino. Ele diz isso. Ele não é daquele que se submete somente a um tipo de tarefa, mas ele abraça todas. Não é por uma questão de ativismo, não. É por uma questão de serviço. De ajudar os outros. É mais ou menos tipo assim, um vai pegar o papel, o outro copo, o outro passa, não vê o copo, aí o outro que está pegando o papel, aí diz, o copo é com ele, não é comigo, então eu não pego, deixa lá. Isso eu estou falando numa coisa pequena demais. Isso é omissão. Isso é omissão. Isso é ruindade. É ruindade. Saber que deve fazer o bem e tendo a oportunidade de fazer, não o faz. E não faz porque ainda julga que a responsabilidade é de outro e não seu. Quando ele ama o próximo, dessas formas e tantas outras, ele não faz esperando receber, mas porque muitíssimo ele já recebeu a graça de Deus. Quarta evidência, ele morre para si a fim de viver para Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. O discípulo verdadeiro humilha-se para exaltar e glorificar seu Senhor. Ele tem convicção que não tem mais vontade. Ele não tem mais vontade agora. E sabe por quê? Porque a vontade dele agora é do Senhor. As suas vontades não são mais importantes, seus planos, seus interesses não são mais importantes do que a do reino de Deus, do que o reino de Deus. E para ele essa renúncia não lhe é pesada. Renunciar por amor a Cristo para o discípulo verdadeiro não é pesada, mas é um ganho glorioso para Jesus. E quinta evidência é que ele não se encovarda ante as provações, ante as dificuldades, mas segue adiante. Tiago 1, versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Um discípulo verdadeiro luta em ser fiel até a morte. Ele não se intimida com perseguições, com sofrimentos, sejam elas quais forem. Ele sabe que sua vida terá seu custo, mas sabe que ao final ele é mais que vencedor sobre todas essas coisas, através daquele que muito amou, Jesus Cristo, seu Senhor. Sexta evidência, ele dá frutos visíveis quanto à sua transformação. Frutos visíveis, não é só da boca.
Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. A obra do Espírito Santo em seu novo nascimento é revelada em seu viver, na vida de um discípulo. Ele diz: eu nasci de novo, mas essa obra desse novo nascimento, ela é revelada por meio da sua vida, do fruto. Ele não vive de uma religiosidade, antes ele reflete o caráter de Cristo na rotina diária de sua vida. E sétima e última evidência: ele é compromissado. O discípulo de Cristo é compromissado. Mateus 28, 19. A gente tanto fala. Portanto, vão e façam discípulos, e já falamos hoje. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verdadeiro discípulo tem consciência do seu chamado por Cristo. Ele sabe que foi chamado não somente para crescer em Cristo, mas crescendo, sirva. Vai crescendo e vai cada vez mais servindo. Cada vez mais que cresce em Cristo, mais servo se torna. Então ele não foi chamado só para ser discipulado. Ele não foi chamado só para estar na sexta aqui, ou na quarta, ou nos domingos. Mas esse, sendo discipulado, ele passa a fazer discípulos. Ele evangeliza, ele não só discipula crente, ele evangeliza. Embora dentro do discipulado está se evangelizando. Porque muitas vezes dentro do discipulado tem gente que não é crente. Então ele evangeliza, ele discipula, ele serve, ele contribui de todas as formas para o reino. Ele tem seu bolso aberto, sua carteira aberta. Ele contribui. E ele sabe que essa tarefa não é feita de forma solitária. Ele não é um cristão sozinho. Mas ele sabe que essa tarefa, ela é feita de forma solidária, juntos, unidos. O verdadeiro discípulo, ele é compromissado porque ele é envolvido com a igreja. Envolvido. E, portanto, ele começa a se envolver com a igreja no mínimo do mínimo. Ou seja, como? Congregando. Congregando. É o mínimo para começar a se envolver nessa tarefa solidária, dando as mãos uns aos outros, enxergando os problemas do reino, enxergando os problemas da obra do reino, enxergando os problemas que a igreja tem, os problemas que precisam ser solucionados, os problemas que não dependem somente do provedor principal da igreja, que é Cristo, não, mas depende de nós também. Por quê? Porque nós somos instrumentos dessa provisão. Ou você já viu o dinheiro caindo do céu? Não cai. Ele vive para a glória de Deus. Ele vive para o avanço do Evangelho. O discípulo compromissado,
ele vive para o crescimento do reino de Deus. Ministério de louvor. Irmãos, nós somos discípulos. Somos. Que evidências temos que prova que de fato discípulos nós somos? Que evidências, entre tantas coisas que aqui falamos. Desde essa metáfora que Jesus faz do sal e da luz, até todas essas evidências citadas, baseadas em textos da Bíblia, sem nenhuma delas estar fora de qualquer contexto. Que evidências temos que prova que de fato discípulos nós somos? Nós somos um sal que tempera e dá sabor? Ou somos um sal sem gosto que para nada presta, é certo ser pisado pelos homens? É esse aí que é crente? É aquela ali que é crente? É aquilo. Sal. Bota aí no chão para me passar por cima. A vida desse pastor não me diz nada. A vida desse pastor Sérgio não me diz nada sobre Cristo. Ele só é um falastrão. Ele só conversa muito. Sal. Se ele é um sal sem sabor. Somos luz do mundo. Nossa vida reflete de fato a luz de Cristo? Ou nossa luz é ofuscada por uma religiosidade cheia de muita hipocrisia? Sal e luz somos. Podemos sair daqui nessa noite, todos nós tranquilos, acerca dessa mensagem sobre nossa vida como discípulo? Espero que tenhamos a compreensão e o reflexo sincero dessa mensagem em nossas vidas e procuremos, naquilo que ainda não encontramos, precisamos de determinadas evidências, busquemos no Senhor esse conserto, essa transformação, que possamos buscar em Deus, sermos vistos por esse mundo aí fora, como sal e também como luz, como sal da terra e para a terra, e como luz do mundo que reflete a verdadeira luz que dissipa todas as trevas. Amém? Vamos colocar.